A intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro foi decretada em 16 de fevereiro. Uma semana depois, nós criamos dentro do SESEC, que é o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Cândido Mendes, uma coisa chamada Observatório da Intervenção, cuja ideia é verificar o que aconteceu dia a dia na segurança pública nesse período, nesse momento de intervenção, que acaba em dezembro junto com a intervenção, para que a gente tenha então um panorama detalhado com um acompanhamento técnico e também com um acompanhamento de pessoas que estão nos ajudando a ler o que está acontecendo. Quando a intervenção fez 6 meses, que foi agora no dia 16 de agosto, nós publicamos um vídeo, um filme de 2 minutos, que tem a maior parte dos dados que se encontram aqui nesse relatório. O relatório está em PDF e eu só consegui trazer 10 impressos, mas está disponível na internet, e tem esse infográfico. Os resultados desse infográfico, que é esses números sobre 6 meses de intervenção, os números mais importantes estão num filme. Como o filme é muito curto, tem 1 minuto e 50, será que a gente pode passar antes? Não sei se é bom antes. Vamos ver. Prestem atenção nos números, tá, por favor. Quanto custa a intervenção? Quanto custa a intervenção? Quanto custa a intervenção? Eita, cara! Eita, cara! A gente quer saber quanto custa a intervenção. Quanto custa a intervenção? Quanto custa a intervenção? Quanto custa a intervenção? Quanto custa a intervenção? Ele não me viu com a roupa de escola. Ele não me viu com a roupa de escola. Ele não me viu com a roupa de escola. Ele não me viu com a roupa de escola. Ele não me viu com a roupa de escola. Ele não me viu com a vergonha de escola. Queria fazer uma reflexão sobre o tema da mesa, que é sobre o tema do militarismo, para a gente pensar essa questão no Brasil hoje, a partir da experiência do Rio, porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial. Vocês se incomodam de sentar aí? Tirei ela aqui. Acho que a gente pode estar vivendo um momento muito especial de mudanças que podem parecer, digamos assim, suaves ou não tão dramáticas para quem não está acompanhando a segurança pública no dia a dia, mas para nós que estamos pensando nisso todos os dias, tem um significado muito novo e definidor sobre o que vai acontecer com o Brasil em alguns aspectos. Então eu resolvi, em vez de ficar falando desses números e tudo mais, tem no observatório, esse arquivo está em PDF, está no nosso site, está em 1000 lugares, é fácil de acessar. Diariamente nós atualizamos esses dados, mas não teria nenhum lugar talvez melhor para eu pensar nesse assunto do que aqui na UF, junto com a iniciativa coordenada historicamente pelo Kant. Foi um cara que abriu esse tema dentro das universidades, o tema da segurança pública, que era um tema tabu até pouco tempo, e hoje faz um seminário chamado Segurança Pública, Violência e Direitos Humanos. Eu acho que assim, é um momento também de amadurecimento, né, Lu?
de amadurecimento de todos os esforços acadêmicos também em torno desses temas. Então, eu acho que é aqui esse lugar, eu vou tentar usar esses minutos para pensar duas coisas com vocês. Duas coisas. O que aconteceu com a intervenção? O que foi? Porque quem não está prestando atenção pode pensar assim, não, gente, esse negócio de tiroteio, morte em favela, tem todo dia. Há 20 anos no Rio de Janeiro. Isso não mudou nada. E qual é a novidade? Morte em favela, morte de policiais em favela, também isso, na verdade, não tem nada de novo. Mas tem uma coisa nova. No dia 16 de fevereiro, o presidente da República decretou uma intervenção. Utilizou pela primeira vez na história da República do Brasil, da nova República, desde 88, um mecanismo de força existente na Constituição. É um mecanismo de força que você faz um decreto obrigando uma determinada coisa e retirando direitos. Esse decreto se chama intervenção federal. O segundo é estado de emergência e o terceiro é estado de sítio. Em cada uma dessas etapas, uma medida, o governo federal decreta, por meio de mecanismos previstos na Constituição, um uso de força. Ele decreta unilateralmente, sem discussão, nem com a população, nem com o governador, nem nada, e ele decretou intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. O que significa isso? Que na área da segurança pública, o governador, eleito pela população, não manda mais. Ele perde autonomia e quem vai mandar é o interventor. Além de ter feito isso, então assim, primeiro é um negócio, opa, por quê? E como? E o que vai acontecer? Segundo, o interventor não foi um civil. Poderia ser o Beltrame, poderia ser o Jungmann, poderia ser o Luiz Eduardo, poderia ser o Kant. Um especialista em segurança pública. Tem um problema de ordem, põe alguém que entende de segurança pública. Pois quem? Um general, que não por acaso, que é o comandante militar do leste, que fica naquele prédio grande ali na central do Brasil. Não no prédio do relógio, que fica a Secretaria de Segurança, naquele prédio do Exército. O Brasil tem, a Lucia está, cadê ela? Está aqui. O Brasil tem uma memória, eu estive agora na Argentina, né? O defensor público del Pueblo só faltou chorar na minha mesa, mais do que eu, ele estava mais impactado. Estava dizendo, isso é uma calamidade. Se isso chega para cá, essa ideia, quer dizer, é mais forte na Argentina a memória de que pode ser preocupante que alguém das Forças Armadas mandem numa área qualquer da vida pública, né? Da vida pública. Esse interventor presta contas a quem? Não é o governador, não é a Assembleia Legislativa, muito menos ao povo, as universidades, os jornalistas. Não, presta contas ao presidente da República. Então, quem é que pode, se o interventor vai mal, se o comando da segurança pública vai mal, quem é que pode modificar? Quem pode demitir o interventor? O Temer. Apenas, somente. Por isso que ele faz o que ele faz. Ele não dá entrevista, ele manda baixar as câmeras quando fala. Ele não deve ele sobra. Se o cara tivesse numa empresa, que tivesse os patrões, os capitalistas, ou numa universidade, ou em qualquer lugar, ele poderia pensar, nossa, talvez isso não gostem, né? Ele não dá, porque ele foi designado pelo presidente da República. Então, a gente tem um momento muito excepcional. Os resultados estão aí, eu não vou me alongar nos resultados. O número de homicídios, basicamente, os crimes contra a vida seguem muito altos e uma parte deles, que são as mortes decorrentes de intervenção policial, aumentaram expressivissimamente. Quando se compara um ano para o outro, todos os meses da intervenção até agora, dá um aumento de 33%. Quando você compara julho deste ano com julho do ano passado, deu um aumento de 150%. Então, e os crimes contra o patrimônio, alguns começaram a baixar, principalmente os crimes, os roubos de carga, que a Firjan tem muita força junto aos interventores e ao comando,
E essas grandes operações com milhares, que eles dizem que tem milhares de homens, não acredito. Como é que você põe 4 mil homens na rua? Tem isso. Eu falei, vem cá, gente, precisa da agência lupa para verificar. O cara fala, tem 4 mil homens na rua. Vocês já viram 500 homens na rua, saindo do quartel? 500, Lia? Precisa de quantos caminhões? Agora o cara fala que tem 4 mil todo dia. Eu não acredito. 4 mil quentinhas? Quantas toneladas, quantos litros? 1000 litros de água. Então, assim, até isso, eles falam, não tem uma pessoa de imprensa que discute. E vem cá, só um detalhe, são 4 mil ao mesmo tempo, porque eu acho que eles recebem por diária. Então, as operações da GLO, eu acho, então o cara fala, é 4 mil, mas é 4 mil, eles não podem ficar mais do que 6 horas na rua, então é um turno vezes 4, devem ser 3 dias, então aquilo deve ser dividido por 4, depois por 3, por 12, eu não sei. Bem, mas até isso a gente não consegue saber, né? Criou-se um clima de... Nós não devemos explicação, né? E eu acho que a gente sempre falou em militarismo no Brasil pensando na polícia militar. E o que a gente está vivendo agora é uma rotação muito importante, que é a seguinte ideia, é que os problemas de criminalidade e violência, a Lia estava falando da violência contra a mulher e da importância de você publicizar, de você dar nome às coisas, os problemas de segurança e de violência na sociedade e de ordem são pensados pelos militares como problemas de guerra. O cara é ministro da Defesa. Eles não têm formação em... Eles não fizeram o curso aqui do Cândido. Eles não têm formação em segurança pública. Segurança pública, você tem que ser especialista em leituras sociais, em ciências sociais e em polícia, em atividades técnicas policiais capazes de monitorar fenômenos de criminalidade combinados com fenômenos de violência a cada instante. O cara é um estrategista de guerra. Quando você pensa segurança pública como uma temática, como uma questão de guerra, você faz isso mesmo. Você põe 4 mil homens, tropas com blindados, e você pensa que vai reduzir os problemas que estão ali, botando blindados e tropas de que eles dizem de 1000, mas 500 já é muito, homens na frente de uma favela. E onde é que está sendo feita a intervenção? Toda ela, alguém já viu, já tiraram na frente da casa de vocês que moram em bairros de classe média? Alguém aqui mora em São Gonçalo? Nós temos várias pessoas do observatório que moram em São Gonçalo. Toda a intervenção está sendo feita em relação às favelas e em relação a algumas áreas de periferia e da região metropolitana do Rio de Janeiro. São Gonçalo é uma das áreas que está... Algumas áreas de São Gonçalo, que São Gonçalo tem 1 milhão de habitantes, algumas áreas de São Gonçalo são das áreas que estão mais padecendo. E quando você trata com um problema de guerra, o que acontece? Os bandos, as quadrilhas criminais que estão ali, em vez de recuarem, se fortalecem. E as milícias se fortalecem. E você então estabelece uma dinâmica que nós já conhecemos, Lia, no Rio, há muitos anos. Se você dissesse assim, vamos experimentar um negócio novo. Esses caras estão muito na paz, vamos jogar umas bombas daqui, botar uns tanques, dar uns tiros ali na favela, porque realmente ali é favela mesmo, só tem traficante. Vamos ver se isso funciona. Um negócio que nós já fazemos isso há mais de 20 anos no Rio de Janeiro. Então, esse comando está utilizando as piores políticas públicas que nós tivemos nos últimos anos e as está radicalizando. Na segunda-feira passada, houve uma importante mudança. Em 6 meses, nunca os soldados, quer dizer, os militares do Exército, os praças do Exército, soldados, cabos e sargentos, que é quem vai para a rua, tinham entrado em confronto direto com bandos armados dentro das comunidades e favelas. Na segunda-feira entraram, pela primeira vez. Foi uma decisão, depois de 6 meses de intervenção, desses resultados desastrosos em relação aos crimes contra a vida, tomaram uma decisão de colocar militares do Exército, eles próprios atirando contra bandos armados, no caso foi na Penha, no Alemão e na Maré, mas onde houve baixas foi
na Penha, e esses grupos atiraram de volta, não sei se numa coisa controlada, já deve estar no final, né? Não sei se num efeito controlado, ou não tenho ideia se foi controlado ou foi imprevisível, e houve 5 mortes de pessoas supostamente armadas, e houve 3 mortes de militares. Num efeito assim, que eles chamam de efeitos colaterais, né? Um efeito colateral desastroso. Nunca tinha. É muito raro ter um policial que morra numa operação. Ainda mais 3. Revelando também, então, que eles. Eu não sei, eu nem sei, eu não posso nem falar que é despreparo. Eu não sei o que foi. O que aconteceu. Mas sei que é uma coisa, durante toda a guerra do Haiti, durante toda a participação do Brasil no Haiti, que foram 3 ou 4 ou 5 anos, não houve nenhum soldado do exército que tenha morrido em confronto ou de tiroteio. E numa primeira operação teve esse resultado. Então, eu acho que assim, o que a gente está vivendo aqui hoje no Rio, é muito importante a gente pensar na intervenção, porque ela será ou não modelo para o resto do Brasil. Ceará, o negócio está pegando fogo nas cadeias, FDN, de Família do Norte, junto com PCC e Comando Vermelho, estão lá na maior briga, põe fogo nos ônibus. O governador é um cara do PT, tem um plano muito interessante, que é o pacto o Ceará Pacífico, não está dando conta. O governo federal, você está sendo chamado, está morrendo um monte de gente lá, o que você vai fazer? Então, decretar ou não de novo a intervenção será uma medida que governos brasileiros tomarão no futuro de acordo com o que a gente conseguir mostrar, identificar e dar publicidade aos efeitos e aos resultados danosos dessa intervenção, mesmo que ela tivesse resultados criminais positivos. Mas 5 minutos ainda, não acredito, eu já estou acabando. Mesmo que ela tivesse feitos, porque uma coisa a gente poderia ter tido o seguinte: chegou o exército, chegaram os generais, então deu uma parada em tudo. Cai homicídio, cai crimes contra o patrimônio. É assim quando a gente mexe em segurança pública. Foi assim o Pacto pela Vida do Ceará, foi assim o Fica Vivo, foi assim os UPPs. Chega um secretário novo, mexe no comando da Polícia Civil, mexe no comando da Polícia Civil. É isso até que nós estávamos esperando, que dá uma caída em tudo, que dependendo do que você está fazendo vai ter sustentabilidade ou não. Aqui no Rio não aconteceu isso. Foi piorando tudo e nós passamos a monitorar novas coisas, que são tiroteios, que isso, os dados do ISP não dá, aumento de chacinas, que é uma cultura nova dentro do mundo do crime e do mundo da polícia. Semana retrasada teve 5 mortos na Viradouro, né? Aqui em Niterói. Semana passada, no dia da intervenção das Forças Armadas, houve 6 mortos perto da ponte, na Alameda Boa Ventura. Vocês viram o editorial do Globo? O que foi, né? Vocês viram, né? O 12º Batalhão, que tem uma política de matar, viu esses caras saindo e disseram: deixa eles, nós estamos sabendo que tem aqueles carros cheios de gente com metralhadora. Viu e falou: vamos pegar eles na Alameda Boa Ventura, que é um lugar onde você não tem saída. Esperaram um lugar onde esses criminosos não tinham saída e fecharam. Quando você toma uma decisão dessa, como policial, você sabe que você vai estabelecer um confronto de vida ou morte. Mataram 6. A gente não sabe se a gente chama isso de chacina. Chacina, geralmente, o pessoal está dormindo, senta numa casa e mata todo mundo sem que eles acordem. Isso não foi exatamente assim, eles estavam saindo, mas quando você é policial e toma uma decisão de esperar os criminosos altamente armados de fuzis entrarem num lugar que não tem saída e fecha, você está tomando a decisão de executar aquelas pessoas ou de ter seus policiais executados. Não sei se vocês viram até o editorial do Globo falando disso, dessa operação, do absurdo dessas 6 mortes, né? Então, quer dizer, o que eu acho que a gente tem que monitorar e discutir e pensar é se a gente quer esse modelo para o Brasil ou se a gente quer o modelo de segurança pública do Kant. Obrigado. E o Kant arranca